Fala galera, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai estar falando de uma vez por todas de como fazer uma boa estratégia, que vai muito mais do que só escolher o investimento ou entrar lá e colocar o seu dinheiro para investir numa ação X ou Y ou numa renda fixa da vida. Então, nesse vídeo, a gente vai esmiuçar um conceito que não é só meu, Guilherme, aqui que está falando. Então, é um conceito baseado no código final da Ambima, que é o Suitability, tá? A gente vai esmiuçar esse tema aqui hoje, então é importante a gente saber que ele é um tema estudado, então a gente tem aí alguns aparatos técnico estudantis para dizer como que a gente deve se estruturar para fazer a nossa melhor estratégia, beleza? Então, vamos aqui para a tela, vamos para o vídeo que vocês vão aprender de uma vez por todas a fazer a sua estratégia básica, ou seja, o pontapé inicial para você começar a investir. Bom, e falando de suitability, a gente está falando aí de uma adequação, ou seja, uma adequação do investidor ao tipo de investimento que for melhor adequada ao seu perfil, à sua estratégia. Mas o que a gente vai falar aqui é muito mais do que uma definição de perfil. A gente pode simplesmente pegar aí na corretora e ir lá no perfil do investidor, em qualquer corretora tem, e você preencher lá algumas respostas que ele vai dizer para vocês qual é o seu perfil. Na minha opinião, aquilo é essencial, mas é muito básico para você que quer investir com qualidade. Então, a gente vai estar falando de múltiplos perfis, múltiplas variáveis, o que fazer com cada informação, é nisso que a gente vai ver agora. E é muito comum a gente olhar para esse mundo de investimentos e ficar meio perdido. São muitas estratégias que a gente tem aí na nossa vida. A gente pode viajar, comprar um carro, pensar na aposentadoria, pensar na reforma ou na compra de uma casa. Então você pode destinar o seu financeiro para diversas situações. Então, o que é maravilhoso, quando a gente usa uma ferramenta suitability de adequação, a gente consegue chegar aos nossos investimentos para que eles nos ajudem a alcançar os nossos objetivos, beleza? Então a gente pode usar o Suitability para muitas das situações, mas aqui a gente vai esmiuçar mais ele. Bom, e a definição do Suitability é simples. A gente precisa, como investidor, visualizar algumas situações antes de poder começar a investir. Isso vai ser cobrado na corretora, tá? Você não vai conseguir investir se você não fizer essa análise de suitability, que trata nada mais nada menos do que a sua situação financeira, capacidade poupadora, valores e ativos patrimoniais, necessidade futura de recursos. Então, esses três itens da sua análise situacional financeira, eles vão ser um pilar muito importante no quanto à adequação do seu suitability, beleza? Então, a capacidade poupadora, a gente já falou em alguns vídeos, que é o quanto que você tem de entradas e saídas que sobram no final do mês. Tudo que você recebeu, tudo que você precisa pagar, ou seja, gastos necessários, e aí vai sobrar um valor. Esse valor vai ser a sua capacidade poupadora, beleza? Valores e ativos patrimoniais, entender se a gente tem mais ativos do que passivos. Por exemplo, se você tem muita dívida, você vai ter muitos passivos. Você vai ter muitas obrigações a serem pagas, beleza? E a necessidade futura de recursos. Quando a gente fala de necessidade futura de recursos, a gente está falando aqui de aposentadoria já, galera, beleza? Então, qual é a necessidade futura de recursos com base numa inflação? A gente já tem vídeos aqui falando que a inflação tende a seguir e a crescer de uma maneira que o salário que você tem hoje não vai pagar o seu custo daqui a 5, 10 anos. Então, o mesmo valor que você ganha hoje não pode ser o mesmo valor que você vai ganhar daqui a 10 anos, porque senão você não vai conseguir comprar as mesmas coisas. Então, é importante a gente ter essa visão, né, e trabalhar para entender essa necessidade futura de recursos. Então, aqui no canal, a gente tem esse vídeo, tem essa situação para você fazer uma análise mais ou menos
do quanto que você vai precisar lá na frente, beleza? Então, nisso aqui eu te ajudo também. Então, conhecimento sobre investimentos, dando sequência. A natureza e o volume das operações já realizadas. Como assim? Você já conhece investimentos? Você já fez alguma operação? Que seja para teste, que seja para testar a ferramenta. Isso é importante você saber agora na sua estratégia, porque não adianta nada você fazer operações mega estruturadas se você não sabe fazer o feijão com arroz, beleza? Então, a quantidade de recursos investidos. Aqui parte-se do princípio de que você, se você já tem uma quantidade certa investida, a sua estratégia vai ter que partir daquele princípio. A formação acadêmica do cliente. Você tem uma formação que vá te facilitar nessa análise? Ah, não, Guilherme, eu tenho, já sou mais, eu já faço economia, contabilidade, isso me ajuda a analisar empresas, por exemplo. Beleza. Ah, Guilherme, não, eu sou da área da saúde, eu não gosto de estudar investimentos, eu não tenho nenhuma cabeça para isso. Pô, então aqui você já começa a pensar em terceirizar um pouco mais e tá tudo bem, beleza? Então você tem que analisar esses pilares para você fazer essa adequação. Então, se adequar a um consultor para te auxiliar é uma boa estratégia. Então aqui a gente já está falando de estratégia, tá bom? Então, beleza. Terceiro objetivo. Objetivo ao investir. Esse talvez seja o mais difícil. Talvez seja aqui que muitas das pessoas se perdem e não sabem o que fazer, e aí acaba ferrando o pilar 2, o pilar 1, e não inicia de fato a investir. Porque aqui a gente vai falar de tolerância a risco, finalidade do investimento. Eu não sei nem, Guilherme, o que eu vou fazer semana que vem, eu vou saber de investimentos. Então, assim, qual o período que será mantido o investimento? Se eu não sei, eu vivo a vida um dia de cada vez. Então, não faz sentido você analisar nada se você não tiver um objetivo. Então, aqui a gente vai tratar um pouco desse aspecto, que ele é mais introspectivo, ele é mais diferente do pilar 1, do pilar 2, que eles são mais técnicos. O pilar 3, ele é mais subjetivo, e ele é intrínseco daquela pessoa, porque cada pessoa pode ter o seu objetivo, e tá tudo bem, beleza? E aqui agora, né, falando nesse terceiro pilar, você pode estar assim, Guilherme, não sei o que fazer. Eu já sei que eu tenho meus dois pilares muito bem definidos, mas objetivo, para que eu vou investir? Talvez seja aqui que seja o seu tendão de Aquiles, porque talvez aqui que você não esteja sabendo adequar o que você quer para poder fazer todo um caminho a se percorrer. Então aqui, muito mais do que pensar no desejo, ou seja, daquilo que você quer possuir, ter, mudar de vida, eu quero ser milionário. É muito mais importante pensar no porquê daquele desejo. Então, por exemplo, eu quero ser milionário. Por quê? Não, porque o meu chefe me explora, porque eu vivo numa situação financeira de miséria. Então, aqui você já começa a se estruturar nos seus objetivos, beleza? E aí, dando sequência, eu trouxe aqui alguns caminhos básicos para você que está perdido. A primeira coisa olhe ao seu redor e se pergunte: como está a sua vida hoje? Escreva isso. Escreva em algum caderno. Como está a sua vida hoje? Você mora onde gostaria? Trabalha com o que gosta? Tem dívidas? Dorme tranquilo? Enfim, faça essas perguntas para começar a elucidar aquilo que você quer. Porque é muito provável que se alguém chegar para você e te perguntar assim: Guilherme, o que você quer? Sei lá, ficar rico. É muito vago, são respostas muito vagas. Você precisa ir no detalhe para poder trazer a transformação, beleza? Então, olhe ao seu redor e se pergunte: o que eu quero preservar? Se você não tem algo para preservar, você provavelmente ainda está na fase de acumulação. Como assim? Você tem a fase de acumulação e a fase de manutenção. Isso aqui são estratégias, tá? Então, aqui eu trouxe isso para exatamente trazer essa visão para vocês. Então, se eu estou na fase de acumulação, eu vou optar um pouco mais
por risco, vamos dizer assim. Se eu estou na fase de preservação, eu vou optar por investimentos mais seguros, onde eu tenho certa previsibilidade, beleza? E aí, dando sequência aqui, olha ao seu redor e pergunte o que você quer mudar. Se baseie lá nas perguntas do primeiro tópico, como está a sua vida hoje, porque você já vai ter um overview geral da sua vida. Então aí você pode definir no que você quer mudar. E aí, por último, mas não menos importante, quando você quer isso. E aí eu dei aí, ó, algumas ideias. No curto prazo, reserva de emergências, quitar dívida, fazer uma viagem. No médio prazo, entrada de imóvel, trocar de carro, abrir um negócio. No longo prazo, aposentadoria, independência financeira, herança para os filhos. Então aqui você já tem já um ótimo caminho para poder seguir, beleza? E aí, por fim, trazendo lá os conceitos do Suitability, os 3 pilares, como vocês podem ver aí, você, ao definir esses 3 pilares, vai ser a sua estratégia macro. E percebe, gente, que aqui é muito mais do que, não, eu vou investir meio-dia no tesouro prefixado e 1h10 eu vou analisar o mercado e ficar acompanhando ele igual um maluco. Não, aqui é o feijão com arroz, o básico, beleza? Então, saber o seu objetivo vai trazer mais lucidez para você ser um insatisfeito sem direção, ou um insatisfeito com direção, ou um satisfeito consciente, beleza? Aqui no canal a gente vai trazer mais essa evidenciação dos tipos de ativos que você vai colocar em cada sequência dessa daqui. Então, fez a análise dos 3 pilares, chegou no pilar principal, que é o objetivo ao investir, você vai definir em qual etapa você tá, se você tá insatisfeito com a sua vida e tá sem direção, aí você tá nesse canal para isso, para começar a ter uma direção do que você quer, tá? Então esse canal aqui não é só sobre a tecnicidade dos investimentos, é também sobre mudança de vida. Aí você vai para um satisfeito e com direção. Como assim? Você vai estar ali analisando os investimentos, onde entra cada casinha. Então aqui você já entra um pouco mais com tecnicidade, para você saber como você crescer o seu patrimônio. Essa fase 2, você muito provavelmente vai estar ali na fase de acumulação. E aí, se tudo der certo, você vai para o terceiro pilar, que é o satisfeito consciente. Então provavelmente aqui você já vai estar num pilar de manutenção do seu capital. E lembrando, tá, que em cada dessas etapas, volto aqui a frisar, a gente vai estar junto. Você vai ver estratégias para cada etapa desse seu pilar. Então, início, renda fixa, renda variável, a gente vai falar sobre estratégias de investimentos alternativos, como manusear um CRI, um CRA, qual é a hora de comprar isso. Então a gente vai estar ali definindo, mas eu preciso que você tenha essa visão de estratégia do Suitability de adequação, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te vejo num próximo. Tchau, tchau.